Ciência e Vida é assim que se chama um livro que vai ser apresentado no final da tarde de hoje, em Faro. Nasce na Universidade do Algarve e conta histórias de vida de investigadores portugueses. Ler o Mar e Crise Climática estão em destaque no novo programa de educação do Oceanário de Lisboa para o ano letivo 2019-2020. Um programa que passa, entre outros, por livros de Sofia de Melbreiner Andresen e pelo Sermão de Santo António aos Peixes. E a propósito de crise climática, vamos conhecer um trabalho de investigação liderado por investigadores portugueses e que aponta para o risco dos peixes limpadores da Grande Barreira de Coral australiana deixarem de limpar os seus territórios. São os temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os Dias do Futuro. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os Dias do Futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os Dias do Futuro. Os Dias do Futuro. Chama-se Ciência com Vida. É um livro de histórias. Partilha relatos na primeira pessoa. São experiências de vida que se cruzam com ciência e investigação. 11 cientistas, 11 vidas. Um livro com edição de Isa Bernardino Mestre. Bem-vinda, Isa, aqui aos Dias do Futuro. O que é que levou a fazer este livro? Eu penso que fazia muita falta, sobretudo porque a primeira percepção que eu comecei a ter quando inicio o meu trabalho nesta área é que, de facto, os cientistas são vistos de modo muito distante pelo público. Ainda. Embora muitos passos tenham sido dados. Sim, e pese embora todos os esforços que efetivamente temos feito nos últimos tempos. Mas eu tinha muito essa percepção que o cientista era visto de modo muito distante. E, de certo modo, à medida que eu ia entrando nesse mundo dos cientistas, dos laboratórios, à medida que ia falando com eles, ia descobrindo verdadeiras pérolas e comecei a pensar que seria quase um crime não partilhá-las com o público. Porque, na verdade, para além de todo o percurso profissional e das investigações muito interessantes que se desenvolvem na Academia Portuguesa, havia todo um lado mais humanista, diria, de toda a perspectiva íntima e pessoal, a história que cada investigador traz, a bagagem que cada investigador traz, e no fundo foi isso que eu também tentei explorar. E contar aqui uma história que se cruza sempre com a ciência ou não necessariamente. Encontrou casos em que há uma parte da investigação e depois há a parte pessoal e familiar e são dois mundos diversos? Não, eu gostava de poder dizer que sim, mas não. Na verdade, quando confrontados com essa questão, que eu lhe colocava muitas vezes, todos os investigadores me respondiam: a minha ciência é a minha vida e a minha vida é a minha ciência. Portanto, no fundo, entrecruzam-se e vivem ali de mãos dadas, às vezes até de formas bastante inusitadas, diria, a forma como eles relacionam a vida pessoal com a profissional, mas sempre, obviamente, em correlação. Quantas cientistas estão no seu livro? Homens e mulheres, quantos investigou? E já agora, para percebermos também se foi um trabalho, foram entrevistas pessoais, por escrito, como é que foram os contactos? Sim, são 11 cientistas, no total. Os contactos variaram. Houve alguns cientistas que eu contactei pessoalmente, porque estavam dentro da própria Universidade do Algarve, instituição na qual eu trabalho, e houve outros cientistas que, como eram de fora, nós fizemos, obviamente, o convite em nome do projeto e eles, com toda a sua generosidade, aceitaram falar connosco. Inicialmente passava sempre por essa fase do convite. Depois fazíamos uma conversa informal, portanto, um estilo de conversa de partilha de vida, no fundo, história de vida, história da investigação, que passava, obviamente, depois a ser transcrita para o papel e aí sim toda a história era montada de acordo com o que... Como é que abordou cada um deles? Porque cada um tem uma história de vida diferente, uma relação diferente. Havia um questionário base e depois a Isa ia adaptando e ia explorando ali algumas pistas. Como é que aconteceu o trabalho? Inicialmente era feito algum trabalho de campo da minha parte, ou seja, tentar perceber
em que áreas é que o investigador trabalhava, o que é que tinha feito, em que países é que tinha estado, o que é que tinha andado a fazer, no fundo. Mas devo dizer-lhe que a maior parte das coisas surgiram de facto na conversa. Houve investigadores que eu à partida tinha de facto esse guião, mas quando cheguei lá surpreendi-me por completo, porque havia histórias fantásticas que na maior parte das vezes eles próprios até desvalorizavam, mas que tinham um potencial em termos de conteúdo muito, muito grande. Mas que tipo de histórias, só para termos alguma ideia? Só para lhe dar uma noção, sim, o meu primeiro convidado, o professor Pedro Castelo Branco, tinha estudado no estrangeiro durante algum tempo e, portanto, cruzou-se com figuras como o Mark Zuckerberg, o criador do Facebook, como o Mohamed Ali, o pugilista, e, portanto, tinha algumas histórias com estas figuras, para além de ter também uma história que eu achei giríssima, que é ele tinha bebido um café com o Nobel da Medicina sem saber que era o Nobel da Medicina. Incrível! E, portanto, essas, entre outras histórias, ele, por exemplo, também teve uma pistola apontada à cabeça numa barbearia em Harvard Square, porque foi, no fundo, vítima de um ajuste de contas entre o barbeiro e outro indivíduo. Temos também um investigador que todos os dias, à mesma hora, apanhava o autocarro que, infelizmente, foi vítima de um atentado terrorista em Londres, e naquele dia não apanhou. Portanto, são algumas das histórias que temos no livro, mas são... E são sempre histórias da vida e histórias dentro do próprio trabalho como investigador. Também. Eu penso que uma das histórias que o livro relata, da professora Isabel Palmeirim, fala precisamente sobre a relação entre a maternidade e a ciência e o trabalho dela enquanto cientista. E essa foi uma das que me deu também mais gozo fazer, porque de facto perceber como é que alguém tem que conjugar diariamente aquele esforço entre ser mãe e fazer ciência. Sim. E uma das histórias da Isabel era deliciosa, porque ela trabalha com embriões de galinha e esqueceu-se dos embriões no laboratório, porque entretanto veio a Portugal. Sim. E quando voltou tinha lá os pintainhos e no fundo teve que arranjar a solução, e a filha pediu-lhe que levasse os pintainhos para casa e que os criasse, e portanto ela diz que ainda hoje em França e lá no Instituto é conhecida como a senhora que levava os pintainhos. Tinha um pequeno galinheiro. Exato, e portanto lá em casa. Sim. Há diferenças entre as histórias contadas, claro que há, mas são mundos mesmo muito diferentes. A relação das mulheres com a ciência, da relação dos homens com a ciência nos investigadores. Sim. Notou isso nas histórias? Sim, eu diria que sim. Porque há outra área que é muito debatida, que é a questão das mulheres na ciência e dos degraus que ainda têm que subir, algumas delas, não é? Notou isso nas suas entrevistas? Notei, e eu penso que de facto é um facto inegável, para além da questão da maternidade, que eu acho que é fundamental e que cria logo aí esse crivo. Pesa não é? mais do lado das mulheres. Eu penso que sim. Não estou a falar só da fase de gestação, mas depois da fase de cuidar dos filhos. Toda pesa mais do lado da mulher do que dos homens. Há uma limitação profissional nesse sentido. Eu digo limitação, não digo só no mau sentido, não é? Mas penso que sim, que isso é inegável. Aliás, tenho uma das investigadoras que entrevistei que tem 3 filhos e ela na altura disse-me: durante este tempo a minha carreira estagnou, não é? E portanto eu acho que sim, que isso é um dado de facto. Agora, o que eu costumo dizer, e que também algumas dessas investigadoras me disseram, é: nós temos que subir mais um degrau. e de facto isso eu acho que é também notório nas histórias. Nós temos de facto muitas mulheres, e muitas mulheres com um trabalho de elevada qualidade. E este livro é o reflexo disso. Reflete isso, a qualidade da investigação e a qualidade das histórias de vida que a Isa conta neste livro. E do ponto de vista de hobbies, porque de vez em quando vou falando com investigadores que têm, alguns são músicos, outros têm pequenas bandas, encontro histórias interessantes também por aí. Sim, eles obviamente têm toda uma vida para além dos laboratórios, e mesmo aqueles que trabalham mais na área das humanidades também existem. Sim, claro que sim. Eu acho que há sempre, aliás... Conseguem ter uma outra vida, ter tempos livres para além da família. Aliás, da sua... Um dos investigadores contava-me até há dias, isso não está incluído no livro, mas ele confidenciava-me que quando estudou em Harvard, que foi chamado precisamente por isso,
o reitor da universidade chamou-o para lhe perguntar: olha, vejo aqui que no registro não tens aqui atividades desportivas, estou um bocado preocupado com isso. E ele dizia: não, eu não tenho aqui porque estou a fazer noutros sítios, mas de facto sim, eles têm toda uma vida para além. Voltando à questão dos 11, como é que foi esta escolha? Porque o leque à partida era muito maior, não é? Como é que aconteceu estes 11 e teria possibilidade de fazer um segundo e um terceiro volume e por aí fora, com certeza. Ficou muita gente fora. Sem dúvida. E a ideia é de facto continuar o projeto. Esta escolha inicial foi feita sobretudo com base num critério que foi imposto por mim, que era entrevistar um investigador mais sénior, ou seja, um investigador já com provas dadas, com bastante experiência no campo, e sempre fazer o contrabalanço com um investigador mais júnior que está agora a dar cartas. E portanto eu tentei sempre fazer esse balanço, porque acho que há jovens cientistas e jovens humanistas com muito para dizer, e portanto esse foi um dos critérios. E depois, claro, obviamente também tinha muito que ver com a disponibilidade das pessoas, não é? Porque nem toda a gente estava aberto a abrir o livro da sua vida, não é? Para falar connosco. Mas... É um trabalho só seu, dentro da Universidade do Algarve, ou há aqui, porque a Isa está ligada a outros projetos dentro da Universidade do Algarve, até na área da comunicação e este é um projeto da Universidade do Algarve também. É um projeto do CBMR, do Centro de Investigação em Biomedicina. Embora tenha ganho, obviamente, com o tempo, uma dimensão mais alargada. Começámos a falar com investigadores de outra área, mas acima de tudo é um projeto de comunicação de ciência. Um projeto de comunicação de ciência, portanto, muito dirigido para o público em geral. E dentro da comunidade, como é que foi percepcionando, agora que o livro já está concluído, este primeiro livro, como é que foi percepcionando a receptividade dos investigadores por vir alguém a ver um livro, neste caso, que lhes dá esta visibilidade? Esse é uma área importante também para eles. Está a sentir isso? Sem dúvida. Eu diria que essa foi a grande surpresa, porque não só por parte dos investigadores, mas também pessoal não docente da universidade que me abordava e me dizia: é interessante ver esta perspectiva, porque eu conhecia esta pessoa, mas não fazia ideia que ela fazia estas coisas. E isso penso que foi muito gratificante para mim, porque como eu dizia, achava que estas pessoas precisavam ter uma voz diferente dentro da instituição e fora dela, precisava de saber o que é que elas andavam a fazer. E portanto eu acho que sim, sem dúvida. E os próprios investigadores também acho que ficaram felizes por ver o seu trabalho espelhado neste elemento um pouco mais nobre, não que a web não o seja, mas que traz outra dimensão ao projeto. Onde é que gostaria que este livro chegasse, para além do público em geral, mas é um livro que pode ser lido e se calhar deveria ser lido, por exemplo, podia entrar nas escolas? Já pensou nisso? Qual é o seu desafio para as escolas? Sem dúvida, aliás, esse é o passo que eu estou a dar neste momento, contactar algumas câmaras municipais para que possam precisamente adquirir exemplares que cheguem às escolas. E sempre que haja disponibilidade da sua parte, ir conversar... Sem dúvida, sem dúvida. E ele neste momento também já se encontra num sítio que me deixa bastante feliz nesse sentido, porque eu acho que é o local mais adequado, que encontra-se à venda no pavilhão do conhecimento. Eu acho que esse de facto em Lisboa, em Lisboa. Mas depois pode difundir-se por toda a rede, já agora. Por mim, eu estou aberta. Eu acho que a Ciência tudo. Viva está muito aberta a isso também. Mas dentro das escolas poderia ser interessante, deixemos aqui um desafio, pegar em algumas destas histórias, eventualmente até podem convidar alguns destes cientistas e se calhar pôr a gente mais nova, que hão de ser futuros investigadores, a descobrir que os investigadores têm outras vidas e que um dia deles a vida pode ir por aí, não é? Sem dúvida. Há aqui um trabalho que me parece muito desafiador e interessante. Sim. E agora, quando é que vai? Já está a preparar novas entrevistas ou não? Sim, já estamos. Já fizemos mais 2 entrevistas desta nova edição. Uma delas vai sair amanhã e portanto o trabalho continua, obviamente, e a ideia é dar... Amanhã é sexta, portanto quando estiverem a ouvir esta conversa no sábado, na altura em que estou a ouvir a conversa, as entrevistas estão feitas e o livro está cá fora. Para já no Pavilhão do Conhecimento em Lisboa, não é? No Pavilhão do Conhecimento, na FNAC, e estará também em alguns canais online, Amazon, FNAC, estará por aí também. Muito bem, venham mais cientistas e as entrevistas acaba por ser um retrato num determinado momento, porque aquelas vidas continuam, não é? Mesmo assim, quem sabe um dia destes não reencontra alguns daqueles investigadores. Muito bem, Isa. E uma entrevista sobre a própria Isa, não?
O que é que tinha para contar? Eu acho que, na verdade, os grandes protagonistas são eles. E eu faço questão, de facto, eles tenham essa voz, porque eu acho que durante muito tempo muitos investigadores ficaram na sombra e, felizmente, acho que hoje estamos a superar essa realidade e estamos a conseguir fazer coisas diferentes. Portanto, eu acho que, sem dúvida, os protagonistas são eles. O meu trabalho aqui é dar-lhes voz, de facto. Portanto, para já, FNACs, Pavilhão de Conhecimento, eventualmente noutros espaços, quem quiser ir à net pedir-lhe o livro ou saber onde é que ele se vende, qual é o contacto mais imediato? Através do website do projeto, www.cienciacomvida.pt, podem ver parte dos excertos do livro e ter acesso ao próprio projeto e comprar o livro também a partir desse canal. Já agora, o projeto pode avançar para outras iniciativas que não só a edição do livro? Estão a pensar em alguma coisa nesse sentido ou não? Para já, este cienciacomvida.pt é o site de apoio ao livro. Estava a pensar agora eu de repente que o próprio site na verdade, o site é anterior ao livro. Sim. Ou seja, quando nós começámos a desenvolver o projeto foi tudo através da web. Posteriormente é que surge então a ideia do livro e aí o conteúdo é mais redirecionado para essa questão. Mas sim, de acordo com o que me perguntou há pouco, obviamente que sim, passará pelas escolas, é uma das nossas bandeiras, é passar pelas escolas enquanto elemento de comunicação de ciência e, obviamente, continuar o trabalho com os cientistas. Muito bem, Isa. Bom trabalho. Então, continuação de bom trabalho. Quem nos ouviu, quiser então saber mais detalhes, complementar ciência, www.cienciacomvida.pt. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os Dias do Futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade.